Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado as tuas bênçãos na vida de cada um. O Senhor continua, Pai, nos abençoando, nosso poder, nesse culto. Receba, Senhor, nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração. Fica conosco e dê, Senhor, Pai, encha, Senhor, os nossos corações com o teu amor, com a tua alegria. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. E também, né, como parte do culto, a Deus, nós também temos que nos arrependermos, né, dos nossos pecados, que sempre, mesmo sendo cristão, a gente está sempre pecando aqui na terra, e Deus, né, o seu infinito amor, está sempre esperando que a gente se humilhe, que peça perdão, né, para Ele. Então, né, que os irmãos estejam, né, com seus parabéns, baixado, que o louvor vai estar cantando comigo, são pesados, e logo após, né, o cântico, gostaria de pedir para o irmão Osmar, né, se pudesse fazer uma oração.
santo é o teu nome, meu Pai poderoso. Nós estamos alegres porque estamos aqui na tua casa, a fim de te louvar e de dizer que isso nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, sem a tua presença em nossa vida. A tua igreja é reunida neste momento. Imploramos o teu perdão por nossos pecados. Eu te pedi, ó Deus, que tu continue conosco, nos alertando todos os momentos difíceis que nós temos no nosso lar. Querendo, ó Deus, agradecer pela chuva que está caindo. Agradecemos por tudo que tem feito no meio de nós. Tuas maravilhas, tudo que tem feito para o nosso bem. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E cuida, Senhor, do restante desse culto. Que nós possamos sair daqui edificados por tua palavra, com o nosso amor e principalmente com tua presença. Nós oramos agradecidos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Para hoje e para sempre. Amém. Vai estar trazendo a palavra de Deus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Amém? A igreja pode ficar de pé. Tem uma música que a gente canta na célula que ela fala assim: felizes sois quando por mim, por causa do Evangelho, nos bem guardados no coração. Felizes somos nós, somos salvos, bem-aventurados somos nós. Graças a Deus pela vida de cada um essa noite. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém? Eu te busco.
Deus. Que a gente possa fazer que a luz do Senhor se proteja sobre nós. E que na hora da aflição, a gente corra para os braços do Pai, sem medo. Ele te quer. Amém? Que hoje nós somos salvos e podemos acreditar nisso, podemos ter esperança das promessas de Deus. E a gente que é cristão, no nosso dia a dia, a gente busca reforçar as nossas alianças com Deus. Quão difícil é a gente manter um relacionamento com Deus, se manter realmente na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Quem está à frente da igreja, quem trabalha com lideranças de igreja, a gente ou a gente mesmo que fica no banco da igreja, que é um membro normal, humano,
quão difícil que é manter o relacionamento com Deus. A gente passa a pedir mesmo essa aliança com Deus, essa aliança, compromisso com as coisas de Deus. Amém?
e no chão ali jogado, no seu tronco morrer, há esperança para você. Que bom que é confiar nas promessas de Deus. Saber que há esperança mesmo quando a gente está ferido, quando a gente está magoado, quando a gente não consegue ver as promessas de Deus nos nossos olhos. Mas a promessa de Deus é perfeita. E Deus faz as coisas que parecem
convidar a igreja a estender a sua mão sobre as nossas crianças. Vamos estar orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer o Senhor e Te agradecer, ó Deus, pelas nossas crianças. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos alegra com a vida delas, Pai. E nesse momento nós queremos entregá-las nas Tuas mãos e pedir ao Senhor que possa abençoá-las com o estudo da palavra que eles vão ter, que eles possam entender e crescer, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra, que eles sejam adultos, jovens adultos, fiéis ao Senhor. Abençoa suas vidas, abençoe os seus pais, abençoa os professores que vão estar ministrando na vida delas. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. As crianças descem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, nós queremos agradecer aqueles que nos visitam. Eu vejo ali um moço que nos visita nesta noite. Quero convidar a Maria Luísa para que aperte a mão do nosso irmão. E seja bem-vindo no nosso meio. Que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? Todos acharam? Jeremias 18, do 1 ao 6. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos nesse momento pedir a iluminação do Teu Espírito para entendermos qual seja a Tua vontade para nossas vidas. Nós sabemos que a Tua palavra, ela fala por si própria, porque ela é poderosa e ela vem da Tua boca. Por isso, ó Deus, nós nos dobramos diante do Senhor em humildade, dependendo totalmente do Senhor e pedindo ao Senhor que envie porção dobrada do Teu Espírito nesta noite, para que possamos falar com a Tua igreja conforme o Teu querer. E assim, ó Deus, vai tocando em cada coração, vai movendo sobre cada vida nesta noite, para que vidas aqui sejam transformadas, para que vidas, Senhor, sejam ceifadas para o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus de Jeremias 18, do 1 ao 6, nos fala sobre a casa do oleiro. Nós queremos nesta noite falar um pouco sobre estou na casa do oleiro. Nós vamos decorrer aqui no texto, que é uma mensagem de quebrantamento. Eu quero pedir aos irmãos que estejam atentos à palavra. As crianças vão cantar ao fim da pregação. Amém.
estejam atentos à palavra do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na minha vida, na vida desta igreja. Não é porque eu vou pregar, poderia ser outro ou qualquer um outro, mas Deus fala poderosamente. E Deus falou no meu coração. Há tempos eu procuro pregar sobre esse texto. Eu acho maravilhoso descer à casa do oleiro, ir à casa do oleiro. Quando nós falamos de descer à casa do oleiro, muitas pessoas ficam assim atemorizados, né? Vai ter quebrantamento nesta noite, né? Ele vai falar para que nossos corações sejam despedaçados diante do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco, né? Assim como o lírio, ele fala conosco sobre os preocupados, assim como a formiga, ensino preguiçoso, e assim como o vaso na mão do oleiro vai nos ensinar nesta noite. Nós sabemos que quando Deus fala a Jeremias, desce à casa do oleiro, Israel estava ali vivendo um momento de idolatria, longe do Senhor, estava ali idolatrando outros deuses, com povos pagãos, povos que não conheciam ao Deus de Israel, mas esse povo estava ali junto, né, adorando ao Deus Rimon. E Deus fala a Jeremias: desce à casa do oleiro, que ali eu vou te ensinar o que eu posso fazer com Israel. E é interessante quando a palavra de Deus diz desce, dá a entender que a casa do oleiro ficava embaixo, ficava na várzea, no lugar baixo. E assim também Deus muitas vezes fala no nosso coração: desce à casa do oleiro, porque a casa do oleiro para nós hoje é a casa de Deus, ou seja, é a igreja, é onde nós ouvimos a palavra de Deus, onde nós temos quebrantamento, onde nós ouvimos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, é onde nós aprendemos, é onde nós mudamos o rumo da nossa história, da nossa vida. Então a casa do oleiro para nós é a casa do Senhor, é a igreja. E Deus continua falando: desce à casa do oleiro, e eis que vou falar contigo, Jeremias. Eis que vou falar com você o que você deve fazer. E descendo ali à casa do oleiro, estava ali o oleiro com um vaso às rodas, ou em melhor termo para entender, ali no torno, girando o vaso, e eis que o vaso se estragou nas mãos do oleiro. E o oleiro amassou todo aquele barro novamente e colocou sobre a roda, e fez novamente como ele quis. E Deus torna a dizer a Jeremias: eu não posso fazer com vós o que fez este oleiro, ó casa de Israel. E assim Deus também, Ele quer fazer conosco, Ele quer fazer para nossas vidas. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho, quando alguém um dia falou de Jesus para nós, nós fomos para a igreja, aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, e Deus foi moldando nossa vida. Deus está moldando a nossa vida até hoje. Deus a cada dia nos aperfeiçoa, Deus a cada dia nos mostra o seu querer, né? Então a casa do oleiro é um lugar de ouvir a palavra de Deus, é um lugar de humildade, é um lugar onde não se faz acepção de pessoas, é um lugar onde eu não posso aqui tratar bem o doutor, aquele que tem mais posses, aquele que não tem. Todos somos iguais diante do Senhor. Por isso, na casa de Deus há humildade. Aqui nós somos todos ovelhas, estamos aqui para servir ao Senhor, somos servos de Deus. Esses dias ainda eu comentava que quantas pessoas hoje dentro das igrejas não querem ser servos,
perderam a essência do Evangelho, não querem mais servir, mas querem ser servidos. Deus nos chama para sermos servos, para termos uma vida de humildade, uma vida no altar do Senhor. Por isso a casa do oleiro também é um lugar de humildade, onde as pessoas podem vir e acharem que pessoas humildes, pessoas que estão prontas a abraçarem a sua causa, a chorar com Ele, a se alegrar com Ele. Eu preciso ser humilde, eu preciso orar ao Senhor e falar para o Senhor: quebra a minha vida, faz de mim como o Senhor quer, faz de mim um servo humilde, porque não é verdade, irmãos? Um dia eu me peguei orando dessa maneira: Senhor, traz humildade sobre o meu coração, porque muitas vezes, como a Mariana colocou aqui, e as coisas do mundo nos atraem, muitas vezes nós temos sentimento pelas coisas do mundo, e às vezes nos enobrece, né? Nós queremos olhar para o nosso irmão lá de cima, com os olhos altivos, porque talvez ele tenha menos posse do que nós, talvez ele seja menos inteligente, ou ele cursou segundo ano, terceiro ano, né? E outro tem faculdade de direito, né, irmão Sérgio? Advogado, aleluia. Isso não é ruim, louvado seja Deus, os irmãos sejam todos doutores, mas na casa do Senhor, no lugar como servo de Deus, podemos ser humilde, podemos estar pronto a abraçar, a chorar, a me humilhar junto com os irmãos. Então a casa do oleiro é um lugar de humildade. Em segundo ponto que nós vemos na casa do oleiro, é o lugar de ouvir a palavra do Senhor, o lugar de ouvir a palavra de Deus. Lá em João 15, 3, fala que pela minha palavra vós estáis limpos. Então na casa do Senhor é o lugar de nós ouvirmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nós vamos ouvindo, nós vamos nos alimentando e ela vai moldando nossa vida. Nós vamos lendo a palavra de Deus e Deus vai transformando o nosso coração, vai mudando a nossa história, do nosso pensar, do nosso falar, né? Quando fala ali, Caio, do nosso agir. Então a palavra de Deus, ela nos reeduca, né? Nós chegamos todos assim, cheios de farpas, de carrapichos, né? O irmão Evaldo, ovelhas cheias de carrapichos, de sujeira, de pecado. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela penetra no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, e ela é capaz de separar juntas e medulas. Então ela vai ao nosso coração, ela entra pela nossa mente e deve descer pelo nosso coração, porque o nosso coração é o centro das nossas emoções. Quando a palavra ela faz efeito na minha vida, ela muda o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. Então, se eu tenho lá um estupim curto, ou às vezes não tenho mais estupim, né? Tem uns que tem curto, outros nem tem mais, né? Mas quando eu olho assim para a palavra, opa, eu estou errado naquilo que estou falando, eu estou errado como estou agindo, da forma de falar, de agir. A palavra de Deus está dizendo o contrário. Opa, preciso mudar de direção, preciso mudar a minha vida, porque a palavra de Deus fala assim comigo. Então a casa do oleiro é o lugar de ouvir a palavra, e Deus vai mudando nossa vida através da palavra de Deus. Em segundo ponto, na casa do oleiro, é importante estar na casa do oleiro, mas não basta estar somente na casa do oleiro. Nós precisamos estar nas mãos do oleiro. É aí que pega. Aí que pega. Quando as pessoas faz 100 anos que estão na igreja, estão na casa do oleiro, estão ouvindo a palavra do Senhor, mas não estão nas mãos do oleiro. Estar nas mãos do oleiro é dar todo o controle da tua vida ao Senhor.
Estar nas mãos do oleiro é se entregar totalmente, é falar para o Senhor: quebra a minha vida, Senhor, e faz-a de novo, como diz aquela música que nós cantamos, né, Dalva? Quando nós cantamos quarta-feira, cadê a Dalva? Não está aqui? Nós cantamos quarta-feira essa música. Eu falei: Senhor, o Senhor está confirmando a palavra, é isso mesmo a direção. Nós cantamos essa música: quebra a minha vida e faz-a de novo. Quantas pessoas não têm coragem nem mesmo de cantar essa música, porque não querem isso para as suas vidas? Estar nas mãos do oleiro é se entregar totalmente ao Senhor, sem nenhuma reserva, ter fé que Deus é um Deus de promessas, é um Deus que pode mudar a tua vida, é um Deus que pode cuidar de você. Deus cuidou do seu povo no deserto, Deus cuida do seu povo até hoje, Deus está conosco em todo o tempo. Mas quantas vezes nós temos reserva com Deus? Senhor, até aqui o Senhor pode vir comigo, daqui para frente eu vou sozinho. Ou seja, a minha vida não está totalmente nas mãos do oleiro, não está totalmente nas mãos do Senhor. Como diz a palavra, ora, um oleiro não pergunta para o barro se pode fazer algo com ele, nem o que irá fazer. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Está em Romanos 9:21. O oleiro ele tem todo o poder sobre o barro. Ele pode fazer um vaso para a honra ou para a desonra. Ou seja, o que está falando o texto? Que Deus tem todo o controle nas suas mãos. Não é assim que ele falou para a casa de Israel? Mas Deus, hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pela graça de Deus. É o favor imerecido de Deus. Então Deus, Ele pergunta para você, mas o oleiro que nos ama tanto te pergunta se pode moldar a sua vida. Ele respeita nossa vontade se não quisermos. Então Deus, Ele não te pega hoje. Deus, Ele não pega você e faz: eu vou te quebrar agora, vou te fazer lá no pó novamente, vou molhar com uma aguinha e vou fazer você novamente. Deus está perguntando para você: você quer que eu molde a tua vida? Você quer ser moldado por mim? Deus, Ele deu o livre-arbítrio ao homem. Ele deu o livre-arbítrio ao homem para que ele escolha. Por isso Deus não entra, Ele não é entrão em nossas vidas. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração, convidar o Senhor para mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Então Deus está te convidando, que você nesta noite, você possa fazer um convite a Deus. Eu quero estar nas tuas mãos, Senhor. Eu quero estar nas tuas mãos como um vaso nas mãos do oleiro. Ou você vai continuar na casa do oleiro, sendo como você é. Talvez você é crente na igreja, né? O crente Raimundo que fala, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Mas quando você entrega totalmente a sua vida, você está na casa do oleiro, mas está também nas mãos do oleiro. Então deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus usar a tua vida como Ele quer. Entregue totalmente a tua vida ao Senhor sem nenhuma reserva. Confia totalmente nele. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Tudo aquilo que você deseja para a tua vida, tudo aquilo que você sonha para a tua vida, quando você está nas mãos do Senhor, Ele fará o melhor para você. Muitas vezes Deus vai falar: não é esse caminho, meu filho, não é dessa maneira, esse não é o sonho que eu tenho para você. Por isso a importância de estar na mão do oleiro.
Porque quando nós não estamos nas mãos do oleiro, nós tomamos decisões erradas e muitas vezes nos frustramos. Muitas vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Às vezes, quando eu entro na faculdade, eu tenho o projeto de ser um doutor, eu tenho o projeto de ser um engenheiro, mas Senhor, é a Tua vontade sobre a minha vida. Talvez Deus queira mandar você lá para a China, né? Não é para fazer com um aparelho eletrônico, mas para pregar para aquele povo ali. Lá para a África, né? Onde se tem mais missionário hoje, o Sérgio nos dizendo de manhã. Na Europa, estão precisando de missionários para que preguem a palavra do Senhor, para que estejam ali junto com aquele povo que tanto carece da graça de Deus. Então, quando eu estou nas mãos do Senhor, quando eu estou nas mãos do oleiro, Deus faz de mim o que Ele quer, porque eu entreguei a minha vida. Então, Deus usa a minha vida conforme Ele quer. Quando eu estou nas mãos do oleiro, Ele molda o barro. Nossas vidas são transformadas somente quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Com os pés, Ele move a roda onde está o barro, para que o movimento faça o barro ser moldado. Deste modo, Deus tem movido nossas vidas para que nos tornemos moldáveis e as circunstâncias que nos ocorrem sejam mero acaso, mas na providência divina. Ou seja, quando eu estou nas mãos do Senhor, quando eu estou à roda, né, que é ali o torno, onde Deus está moldando a tua vida, Deus muitas vezes usa circunstâncias que você não entende. Talvez você tenha caminhado por caminhos que parecem perfeitos, mas aos olhos de Deus não são. Muitas vezes você fala: Senhor, mas eu fiz tudo certinho, como foi dar errado? Muitas vezes Deus tem usado circunstâncias, né? O pastor Ageu nos falou algo uma vez que eu guardei até hoje. E muitas vezes nós estamos orando por alguém, estamos orando por aquela pessoa, para a salvação daquela pessoa, e de repente nós ouvimos dizer que ela sofreu um acidente, né? Está lá na UTI, entre a vida e a morte. E aí você chega diante de Deus: Senhor, mas há quanto tempo eu tenho orado por aquela vida, eu tenho colocado ela diante do Senhor, e eu ainda não vi aquela pessoa entregando a sua vida a Jesus, e agora aconteceu isso com ela. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Talvez o seu último respiro lá na UTI, que tragédia, né? Agora eu fui meio assim, né? Meio drástico. Talvez lá na UTI ele possa ser curado. Talvez alguém possa chegar ali e falar do amor de Deus para ele, e ele entregar a sua vida ao Senhor. O seu último suspiro irá morar no céu. Muitas vezes nós oramos, de repente ouvimos falar que uma pessoa está com câncer, né, Luiz? Mas eu orei: Senhor, não permitas que ele morra com essa doença. Talvez Deus está colocando nele um coração sensível. A pessoa está mais sensível. Quando você chega perto dele, talvez ele está doente, ele possa ouvir a palavra do Senhor. Talvez ele possa ouvir o apelo que você faz ali, entregar a sua vida a Jesus. Então, quando nós estamos à roda do oleiro, quando Deus está girando a roda, quando as circunstâncias vêm sobre a tua vida, você é um servo de Deus, você é alguém que entregou a sua vida a Jesus. Se essa roda está girando e situações contrárias estão acontecendo, mesmo assim, confie no Senhor. O Senhor está moldando a tua vida, o Senhor tem o melhor para a tua vida. No final de tudo isso, você vai entender o que Deus tem feito, o que Deus vai fazer.
Porque eu creio que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e guardamos a palavra de Deus em nosso coração e obedecemos a vontade de Deus e a roda está girando, Deus tem o melhor dessa terra para nós. E ainda tem o melhor por vir, que é a nossa morada nos céus. É a nossa morada junto com Jesus. Então nunca chegue diante de Deus e murmure. Nunca fique reclamando com Deus porque o teu salário no final do mês não deu. Não fique reclamando porque hoje tinha um ovo frito para comer. Ô Lourdes, ovo hoje de novo. Né, Eduardo? Não faça isso. Né? Agradeça a Deus. Quantas vezes nós murmuramos, irmãos? Quando eu estou aqui falando, isso parte de mim também, muitas vezes. Muitas vezes eu falei para a minha mulher assim, mas não tem nada para comer nessa casa hoje? Vai lá contar para ela. Ela fala, você agradece aquilo que tem, mas tem carne, pode fazer carne. Né? Então muitas vezes nós murmuramos por pequenas coisas. Muitas vezes está no nosso próprio dia a dia fazer isso. Às vezes está chovendo, né? As mulheres querem secar roupa, assim, chuvarada. Quando está aquela seca, nossa, precisa dar uma chuva, porque está cheio de pó dentro da casa. Né? Os homens quase não aguentam mais. Né? É bem assim. Então muitas vezes nós reclamamos muito diante de Deus. Às vezes nós não conhecemos a vontade de Deus, porque não temos intimidade com o Senhor. Quando você está na roda, quando Deus está girando a história da tua vida, Ele está cuidando de você. Como nós lemos, né, hoje de manhã, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está aperfeiçoando a tua vida. Deus está cuidando de você. Não murmure, agradeça ao Senhor. Acorde de manhã, fale um bom dia para Deus, fale um bom dia para Jesus, fale um bom dia para o Espírito Santo. Fale para Ele, louvado seja o teu nome, porque os meus pés suportam o teu peso. Né? Eu posso andar, eu posso respirar, eu posso ter vida nesse dia. Eu vou trabalhar, louvado seja o Senhor pelo meu trabalho. O trânsito lá, né, Senhor Pedro? Aqueles pé de breque que você fala, né? Você quer passar e eles não querem deixar os pés de breque. O Interval fica muito bravo, mas Deus está tratando ele, calma. E é bem assim, às vezes nós murmuramos por pequenas coisas, mas Deus vai cuidar. Deus traz o Interval de segurança, dentro dos pés de breque, na frente. Deus cuida. Em terceiro, irmãos, o vaso de barro, primeiro, a casa do oleiro é a igreja. Em segundo, o oleiro é Deus. Em terceiro, o vaso somos nós. Nós somos o vaso, o pó da terra. O homem, queira ou não, ele é frágil. O homem é fraco, é frágil. Deus pegou lá no pó da terra, né, e fez o homem e soprou sobre ele o Espírito, e ele tornou-se alma vivente. Então o homem, ele é pó, ele é o barro, né? E nós, quando nós somos barro, o pó dessa terra, o pó é a matéria física do barro, mas quando está seco, ele não pode ser moldado. Deus formou o homem do pó da terra, está lá em Gênesis 2:7. O pó significa a fraqueza, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, verso 14. Certa ocasião, um pregador, parece ser no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ele falou para a igreja o tempo inteiro que nós somos pó, nós somos o pó dessa terra. Pregou sobre aquele texto, né? E a igreja
depois no final do culto ele pediu para o diácono orar. Levanta, diácono. Tem mais diácono? Tem? Maurílio é presbítero agora. Diaconisa Valéria. Levanta e ora, diaconisa Valéria. E aquele senhor levantou e orava assim: Senhor, perdoa-nos que nós somos pó. Perdoa, Senhor, os meus filhinhos que são pozinhos. Enfim, Senhor, perdoa toda essa poeirada. Em nome de Jesus, amém. Na verdade, nós somos pó dessa terra, somos fracos. Né? Não é para ficar encabulado com isso também. Né? Nós somos o pó, a nossa matéria é pó, é terra. Né? O pó significa fraqueza. Não reconheça, mesmo que o homem não reconheça, que ele é feito de pó, frágil e levado pelo vento. Contudo, muitas vezes está enrijecido e precisa ser quebrado, triturado, amassado, para então ser moldado. Esse ponto aqui eu quero parar. Quantas vezes, meu querido, nós estamos enrijecidos, estamos duros diante de Deus. Deus, né, está lá batendo. Deus quer te fazer alguém maleável, com um sorriso. Essa semana eu comentei na célula que eu quero ser simpático. Eu orei a Deus para que Deus me fizesse simpático. Quero sorrir para as pessoas, né? Eu vi até minha filhinha, paizinha, se aproxima das pessoas e puxa uma conversa, e eu não sou assim, não quero ser assim, né? Senhor, faz de mim simpático, alguém que conte uma história, que se aproxime das pessoas, né? Com um sorriso no meu rosto, né? Eu tenho orado a Deus nesse sentido, creio nisso, né? Os irmãos vão ver os dentes amarelos de fora, né? Então muitas vezes, meu irmão, nós estamos enrijecidos, somos crentes tão velhos de igreja, estamos lá 15, 20, 30, 40 anos na igreja. Apresenta lá o irmão, o visitante, né? Dá um sorriso, dá um abraço, que Deus abençoe a tua vida, né? Quando a palavra é pregada, deixa o Espírito Santo moldar a tua vida, falar com você. Quando eu vou louvar ao Senhor, eu devo ter uma atitude de alegria, uma atitude de louvor mesmo diante de Deus. Esses dias nós estudávamos, né, Caio? Não sei se o Caio estava, sobre o verdadeiro adorador. Não é aquele que vem na igreja e canta com seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. O verdadeiro louvor que Deus aceita é no meu dia a dia, é quando eu estou lá na escola, no meu trabalho, onde eu esteja, que eu seja um louvor a Deus com a minha atitude, com o meu sorriso, com o meu bom dia para o meu vizinho, com a minha ajuda, estendendo a minha mão, levando um prato de bolinho para quem está fazendo uma mudança, uma garrafa de café. Isso é louvor a Deus. Às vezes, irmãos, nós ficamos enrijecidos, passamos a semana inteira, não oramos, não lemos a palavra de Deus, não temos intimidade com o Senhor. Depois no domingo, nós queremos que o nosso louvor passe desse teto. E Deus fala para nós: eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida. Vai arrumar a tua vida, quebrando esse coração diante de mim, e eu farei de você um vaso novo. Então o nosso louvor, a nossa adoração, ela precisa ser todos os dias, em todos os lugares. Então deixa Deus quebrar a sua vida. Nós vimos que nós somos pó, e o pó ele não pode ser moldado. Aqui novamente nos fala que a água é o que molha a terra e faz liga no pó, para se tornar barro moldável. Não teria como moldar o pó, para isso é preciso molhar. A água simboliza a palavra de Deus. Efésios 5, 26. Quem vem de encontro às nossas fraquezas e faz-nos maleáveis diante
nós não vamos comentar, porque a água, ela representa na Bíblia a palavra de Deus. E é ela também, nós já falamos no começo, é ela que amolece a nossa vida, né? Nós somos lá o pó, o seco, né? Um terninho, uma gravata, crente. Essa é a minha roupa de crente, quero apresentar para os irmãos. Minha roupa de crente, né? Põe lá minha roupa de crente e vou. Cara fechada, sento no banco da igreja, abaixo a minha cabeça, faço a minha oração. Sou crente. Eu sou seco, não tem vida em mim. Eu preciso ser triturado novamente, quebrado e voltar ao pó. E a palavra de Deus, quando eu abro o meu ouvido e ouço a palavra de Deus, ela molha esse pó que sou eu. Ela me torna em massa agora. Não é assim, Luiz? Vai lá para rebocar a parede. O Luiz não ia conseguir pôr cimento e areia e bater na parede, né, Luiz? Tem que ter uma liga, né? E assim também é conosco. Nós somos o pó. E a água é a palavra de Deus. E juntando os dois, vai dar uma bela massa. Vai dar liga. E aí, Deus começa a moldar a nossa vida. Ele molda a nossa vida, contempla a sua obra de arte. Né? Olha que rapaz lindo do lado da Mariana. Né, Mariana? Olha que moço bonito. Né? Igual o Osmar hoje pedia para ler de manhã. O servo fala assim: como é que é? Aquele que for mais bonito, pode ler. O Osmar estava lendo na hora. Mas foi um incentivo para o irmão. Então Deus nos faz lindos, somos a obra de arte de Deus. Nós, irmãos, somos a coroa da criação de Deus. Deus fez todas as coisas, criou pela sua palavra, mas quando Ele fez o homem, Ele fez com as suas mãos. Nós somos obras de arte, né? Somos colocados como vaso de honra. Nós temos um grande valor, para Deus. E Deus nos fez do pó com a água, e fez lá um vaso, um Maurício. A gente fala das mulheres também, a Jussara, vai minha esposa lá, a Terezinha, né? Somos todos bonitos. E um dia eu falei com o rapaz, depois que a gente aceita Jesus, a gente fica mais bonito ainda, né? Você não bebe mais, não usa mais droga, não fica nas noitadas, então você vai ficar mais bonito, né? Até nisso Deus cuida de nós. Ficamos mais bonitos, mais fortes, né? Mais robustos, né? E depois disso tudo, irmãos, para nós concluirmos, depois da terra e a água se tornar massa e fazer o vaso, nós precisamos passar pelo fogo, né? Senão nós vamos tornar um vaso cru, né? E eu faço privada, o vaso, como os irmãos querem, se você bater num vaso cru, ele é como uma bolachinha de maisena, quebra. Você tem os toques lá, senão você quebra a peça. Mas depois que ela queima, ela é testada com 1.200 quilos. Então assim também Deus, depois de nos fazer, Ele nos passa pelo fogo. O fogo é o Espírito Santo. Está em Lucas 3,16, onde João Batista fala ali: eu vos batizo com água, mas vem aquele que não sou digno nem mesmo de amarrar as suas sandálias. Este os batizará com fogo e com Espírito Santo. Então, irmãos, o cristão, o vaso, ele precisa passar pelo fogo. Que vem sobre o cristão, após esse ser molhado pela palavra de Deus e moldado pelas mãos do Senhor, através da santificação, então este crente pode passar pelo fogo e ficar mais firme, preparado para as provações. Quando passa pelo fogo do Espírito, o crente não se quebra fácil, pois está pronto para servir e ser fortalecido por Deus, o nosso poder. Ou seja,
quando nós temos experiências com Deus, com o Espírito Santo, quando nós passamos pelo fogo do Senhor, quando somos crentes fervorosos com Deus, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, mas eu sei em quem eu tenho crido, porque o Espírito Santo, Ele me queimou, Ele me fez vaso firme agora. Você já viu aquelas pessoas que não têm experiências com Deus, que ainda não passaram pelo fogo do Senhor, e vem como eles falam, uma tempestade no copo d'água? Eu não vou mais na igreja não. O irmão não olhou para mim na rua, eu não vou mais na igreja não. O irmão reparou o meu sapato, estava furado, né? Tem crentes assim, irmãos. Se você não vê ele, você às vezes não vê. Antes eu enxergava melhor, hoje eu também não vejo. Às vezes os irmãos me veem de carro aí, tem que estar firme no volante, não bato o carro. Antes eu tinha mais reflexo, eu via. Mas não é porque eu não quero cumprimentar o irmão, porque às vezes você não vê. O presbítero passou perto de mim lá, nem me cumprimentou. Eu não vou mais nessa igreja. Crente fraco, crente que ainda está na mamadeira, está bebendo um leitinho ainda, precisa comer comida sólida, precisa comer bife, né? Costela, moer os ossos, suando. Né? O crente precisa comer comida sólida, precisa ter experiências com Deus, porque quando vir a luta, vir a tempestade, ele está firme na rocha, porque ele crê, porque ele sabe que Deus prova aqueles que amam, né? E como diz lá em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então seja esse vaso nas mãos do oleiro, passe pelo fogo do Senhor, e você vai ser um crente forte, um vaso colocado em lugar de honra, né? Para que todos vejam e falam: ali vai um crente, ali vai um servo de Deus, alguém que serve ao Senhor. Ele passou por dificuldade, ele perdeu um ente querido, ele não tem dinheiro, ele não tem emprego, mas ele está lá louvando ao Senhor, porque ele crê. É assim que a igreja deve ser, no meio da sociedade. Quando vem a luta, eu estou firme, eu estou forte, eu estou pronto, né? Então, que você possa passar pelo fogo do Senhor. Concluímos perguntando: que tipo de vaso você tem sido? Vaso de honra ou de desonra? Se você é um vaso de desonra, tem permitido que algo desonrar a sua vida ou o seu Deus, deixe o oleiro te quebrantar e moldar novamente. Deixa Deus quebrar a tua vida. Talvez você tenha sido um vaso enrijecido, talvez você esteja só na casa do oleiro, mas não está nas mãos do oleiro. Talvez você já tenha sido moldado por Deus, mas não tenha passado pelo fogo, não tenha sido um crente rígido, forte, pronto para qualquer batalha. Deixa Deus quebrar a tua vida e fazer de você um vaso novo. Amém? Amém. Vamos colocar em pé para nós encerrarmos. Nós estamos orando. As crianças já estão subindo para cantar. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar ao Senhor, porque nesta noite nós podemos descer na casa do oleiro e aprender, ó Deus, com o barro, com o pó dessa terra, que somos nós, Senhor. Mas quando a tua palavra, ela move em nossas vidas, quando nós estamos na mão do oleiro e somos moldados pelo Senhor, e quando passamos pelo fogo do teu Espírito, somos feitos vasos de honra. Por isso, ó Deus, nós queremos
que essa palavra ela possa encontrar lugar no nosso coração. Se há porventura pessoas aqui, Senhor, que ainda não está nas tuas mãos, mas conhece ao Senhor, vem na tua casa, gosta, Senhor, de frequentar uma igreja, mas ainda não está nas tuas mãos, que o Senhor possa tocar neste coração, nesta vida, que possa entregar totalmente o controle da sua vida ao Senhor. O Senhor, ó Deus, que conhece todo o nosso coração, que sabe, ó Deus, naquilo que precisamos ser mudados e moldados pelo Senhor. Nós, nesse momento, entregamos totalmente o controle de nossas vidas nas tuas mãos. Faça de nós, Senhor, o teu querer. Faça dessa igreja, Senhor, a tua vontade, o teu querer para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E que as tuas bênçãos, meu Pai, sejam sobre nós. Que tenhamos vida no Senhor. Que possamos nos alegrar no Senhor todos os dias. Que possamos louvar o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Que o Senhor seja o motivo da nossa alegria, do nosso cantar, do nosso agir, do nosso falar. Que o Senhor, ó Deus, seja o centro das nossas vontades. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. As crianças vão estar cantando agora. Encerrando, quero convidar novamente os irmãos a ficar em pé, nós orarmos e receber a bênção. Não saia sem dar um aperto de mão ao seu irmão, um sorriso para ele. Mostre os seus dentes, se você tiver. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque podemos estar na tua casa nessa noite, podemos nos alegrar, ó Deus, porque temos comunhão uns com os outros, porque nesse lugar nós podemos louvar o teu nome, nós podemos ouvir a tua palavra. O Senhor continue a abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor, de forma maravilhosa, e que a cada dia possamos ser melhores servos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça de Deus, o Pai, o amor maravilhoso de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.